Olá pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Eu me chamo José Milton, sou professor da Fantastic Info e venho aqui nesse vídeo trazer uma aula, né, sobre funções de pesquisa do Excel, né? Atendendo a pedidos aí dos nossos seguidores, né, dos nossos inscritos, vou estar mostrando para vocês as principais funções de pesquisa do Excel, né? A função PROC-V, PROC-H, índice e CORRESP, né? Num vídeo anterior, né, nós tínhamos postado, né, como fazer buscas, né, utilizando aí funções a nova função do Excel, né, o PROC-X, para quem tem as versões atualizadas do Office 365. Já mostramos como fazer pesquisas utilizando conceitos de interseção através de nomes, né, mostramos já algumas outras maneiras de pesquisa. Porém, muitas pessoas, né, no nosso vídeo que nós fizemos principalmente sobre a função PROC-X, ainda não possuem essa função, né, que seria, digamos assim, um PROC-V aprimorado, né, que facilita e dá mais liberdade na hora das buscas pra gente. Então pediram aí que a gente fizesse essa aula usando o PROC-V, PROC-H e índice CORRESP. Então estamos trazendo essa aula aqui para vocês, uma aula completa aí com essas 4 funções de pesquisa, como utilizar elas, ok? Espero que vocês gostem. Antes da gente iniciar aí a nossa aula, eu gostaria de pedir, por gentileza, que vocês se inscrevam no nosso canal, curtam o nosso vídeo, deixem os comentários, sugestões, né, como os nossos outros inscritos deixaram, né, os nossos seguidores aí deixaram os comentários, para que a gente possa estar criando novos vídeos, melhorando aí os nossos conteúdos, né, e trazendo conhecimento para vocês. Conto com a colaboração de todos, ok? Então, vamos lá à nossa aula, ok? Então, vamos começar aqui, né, pela função PROC-V, que seria a função principal, que é solicitada em entrevistas, que a maioria das pessoas utilizam quando precisam estar buscando informações de uma tabela em outro lugar para fazer cálculos ou simplesmente para retornar informações. No nosso canal nós temos várias aulas aí que nós utilizamos o PROC-V com imagens, tabelas, pesquisas, para formatação condicional. Dê uma pesquisada depois aí no nosso canal, nos nossos vídeos, que nós mostramos várias aplicações do PROC-V aí, vários exemplos e aulas que a gente utiliza ele. Nessa daqui nós vamos usar uma aula básica de como funciona a função PROC-V. Então a gente vai iniciar aqui, depois vocês podem ver os outros vídeos aí de forma complementar. Lembrando que esse arquivo ele fica disponível na descrição do vídeo para vocês poderem fazer o download e praticar, né, aí acompanhando com a gente, ok? Então vamos aqui à nossa primeira função de pesquisa, que é o PROC-V, ou em inglês, para quem trabalha com software em inglês, a função VLOOKUP, né? Então, VLOOKUP, que seria a função de pesquisa também, o PROC-V em inglês. Nesse caso aqui, o que eu vou ter? Eu tenho uma base de dados com informações de código, produto, quantidade, preço e total. E aí eu quero trazer aqui do lado uma pesquisa. Eu vou fazer uma pesquisa. Ou seja, eu quero informar o código do meu produto e eu quero que ele me mostre qual é o nome e qual é o preço desse produto. E aí, para fazer isso, o que eu vou ter que fazer? Uma busca. Então eu vou ter que fazer a procura nessa base. Então eu digito o código, ele vai ter que pegar esse código, procurar nessa base de dados aqui do lado e me retornar o nome do produto. Lembrando que essa base, ela poderia estar em qualquer planilha, em qualquer outro local, que aí eu faria a busca da mesma maneira. Uma dica, sugestão que eu costumo fazer, e isso ajuda na hora de fazer aqui o PROC-V, né? Eu posso pegar essa minha base de dados e selecionar ela toda, a minha base toda, e nomear. Eu posso dar um nome para essa base. Então eu posso vir aqui em cima, ó, na caixa de nomes, aqui em cima, né, na caixa de nome, aqui na caixa de nome, ó, e dou um nome para essa tabela. Eu vou chamar ela de produtos. Ok? Vou dar um Enter. E pronto. Eu nomeei aqui a minha tabela como produtos. Isso me ajuda. Ah, é obrigatório? Não é. Eu posso, na hora que eu for fazer a fórmula, selecionar ela inteira. É que eu dou o nome porque eu acho que fica mais fácil para a gente buscar essas informações. Caso precise mudar esse nome, nomeou errado, quer apagar? Então você vem aqui, ó, guia fórmulas, gerenciador de nomes.
Aí os nomes que a gente cria ficam aqui, ó. Aí eu posso excluir, tomando cuidado que se excluir nas fórmulas que vocês usaram vai dar erro. Ou eu venho aqui e peço para editar o nome, editar. Aí eu troco o nome, posso trocar o intervalo, ó, que aí eu poderia apagar e aí selecionar o intervalo correto, ó. Tá? Posso selecionar o intervalo correto. E aí eu dou um OK. Olha lá, OK. E fechei. Tudo bem? Então, isso só para facilitar. Vou vir aqui, ó, na minha planilha de pesquisa, já que eu preparei a minha base, já dei um nome para ela. Vou na minha pesquisa. O código, esse sempre nós que vamos informar. Então eu vou colocar aqui o 1005. Produto. O produto é o que eu quero que ele me traga. Então eu tenho que localizar esse produto aqui. Então eu vou fazer o quê? Igual. E eu vou usar a função de procura. Então eu vou procurar aquele código em algum local. Proc. Aí o proc, observe que ele tem lá o proc, proc-h, procurar, que é uma função de texto, proc-v e o proc-x. O proc-x é o que eu comentei, que foi mostrado num vídeo anterior, ok? Que é uma função nova, aperfeiçoada. O que eu vou fazer? Eu vou usar a procura vertical ou horizontal. Aí nisso eu preciso saber como é que estão cadastrados os meus códigos na base de dados. Então na minha base de dados, ó, os meus códigos eles estão cadastrados, ó, na vertical. Então os códigos estão na vertical, então a procura vai ser vertical. Então eu vou usar o proc-v, né? Proc-v de procura vertical. Ou, se for em inglês, o VLOOKUP, tá? De vertical também. Aí a primeira coisa que ele pede no meu proc-v é o valor procurado. O que eu quero procurar? Eu quero procurar o código 1005. Que é esse daqui, o G5. Não é o que eu quero, é o que eu quero que ele procure. Ele vai procurar o código 1005. Ponto e vírgula. Aí ele vai pedir agora para mim a matriz tabela. A matriz tabela é onde que ele vai procurar, qual é a base de dados. Que aí nesse momento eu iria selecionar minha tabela toda. Só que como eu nomeei, ó, se eu selecionar minha tabela inteira, ó lá, ele reconhece ela toda como produtos. Se eu não tivesse dado o nome, apareceria ali, do A3 até o E18, que é o intervalo. Então você pode selecionar tudo, se tiver nomeado vai aparecer o nome, ou você escreve, eu quero que ele busque na tabela produtos. Eu poderia ter digitado o nome da tabela, ok? Então a matriz tabela é o local onde ele vai procurar. Só que um detalhe, a função proc-v, ela procura sempre na primeira coluna da tabela. Então eu tenho que ter certeza que a primeira coluna da tabela contém a informação que eu vou procurar, que é o código. Então o código 1005 ele vai procurar na primeira coluna da tabela. Isso é uma limitação que a gente tem no proc-v, tudo bem? O proc-v procura sempre na primeira coluna da tabela. Ponto e vírgula. Aí ele vai pedir agora o número índice da coluna. O número índice da coluna é onde que ele vai buscar, né? Agora a informação. Ele encontrou o código 1005, eu quero que ele traga o que de volta para mim? Então, eu quero que ele traga o nome do produto. Então o produto está em qual coluna da tabela? Então eu venho aqui, ó, eu tenho que saber. Então, ó, coluna 1 é o código, coluna 2 é o produto. Então, quando ele encontrar o código na primeira coluna, eu quero que ele me traga o nome da segunda. Então eu vou pôr aqui 2, ó. Então ele vai pegar o código que eu digitei, procurar na tabela de produtos na primeira coluna e retornar a informação correspondente da segunda. Ponto e vírgula. Aí ele pede o procurar intervalo. Esse procurar intervalo, eu tenho duas opções, o verdadeiro ou o falso. O verdadeiro, ele vai procurar o valor exato ou aproximado para menos, se ele não encontrar. O falso, ele procura o valor exato. Nesse caso, como a gente está procurando nome de produto e preço, tem que ser o exato. Eu não posso pegar o aproximado, porque se ele não achar o 1005, ele iria trazer o nome do produto anterior, o que seria um erro, né? Porque nem sempre o produto anterior pode ser igual ao que a gente está procurando. Então, nesse caso, eu vou colocar o falso. Posso escrever a palavra falso ou clicar duas vezes aqui, tudo bem? Outra coisa também que eu posso fazer, se eu não quiser escrever a palavra falso, eu posso colocar 0, tá? Dentro do Excel, verdadeiro e falso, que são valores lógicos, eles também podem ser representados. O falso por 0
e o verdadeiro por 1. Então, se vocês estiverem montando o PROC-V ou pegarem uma planilha com fórmula já pronta, que no final do PROC-V você tenha o 0, então o 0 é a mesma coisa que falso, tá? E o 1 a mesma coisa que o verdadeiro, ok? Vou fechar o parênteses, olha lá. Minha fórmula está pronta e eu dou um Enter. Pronto, olha lá. Então o meu código 1005 é o sabonete. Se eu vier aqui colocar 1002 e der um Enter, olha lá, macarrão. Se eu colocar aqui o 1010, olha lá, extrato de tomate. E observem que assim, sucessivamente, ele vai puxando aí a informação conforme a gente vai digitando aqui. Para o preço, vou fazer basicamente a mesma coisa. Então, igual PROC-V, porque eu vou procurar o código também na vertical. Olha lá, abro parênteses. Valor procurado é o meu código, porque eu estou procurando pelo código, que é a primeira coluna. Ponto e vírgula. Matriz, tabela. Eu vou buscar isso aonde? Na minha tabela de produtos. Se tivesse em outra planilha, aí eu não vou ir lá selecionar, porque eu dei nome. Então eu posso vir aqui e colocar produtos. Olha lá, ele já reconheceu. Ponto e vírgula. Número índice da coluna. O número índice da coluna. Ou seja, eu quero agora qual a informação? Eu quero a informação do preço. Então, quando ele vai pegar o código, procurar na tabela produtos na primeira coluna, e aí eu quero que ele traga o preço que está em qual coluna. Então eu vou lá, ó. Código, coluna 1, 2, 3, 4. Ó. O preço está na quarta coluna. Então eu vou por aqui 4. É o número da coluna da tabela que você está usando, não da planilha. Cuidado para não confundirem isso, ok? Ponto e vírgula. Vou pedir para ele procurar o valor exato. Então eu vou por aqui o falso ou 0, tá? Fecho o parênteses e Enter. Pronto, olha lá. Ele já me trouxe o preço do produto lá do extrato de tomate, que é R$ 4,59. Se eu vier aqui extrato de tomate, olha lá, R$ 4,59. Se eu mudar o código do meu produto, 1003, olha lá, feijão 5,2. Feijão 5,2. Ok? Então vejam que aí usando o PROC-V, eu consigo buscar a informação, tudo bem? Aí uma dúvida que vai surgir, né? Se eu vier aqui colocar um código que não existe, o 1020, ele vai dar o erro de ND, de não disponível. Então ele está dizendo que essa informação não está disponível. Tem como eu resolver isso para ele não mostrar o erro ou trazer alguma outra informação? Sim, eu posso vir aqui na minha fórmula, clico 2 vezes. E aí aqui no começo, antes da minha fórmula do PROC-V, eu vou usar uma outra função chamada cerro. Cerro, abro parênteses, olha lá. Cerro, o valor é o valor do meu PROC-V. Então, ó, se o valor do meu PROC-V for um erro, ponto e vírgula, o que eu quero que apareça se o valor for um erro? Aí aqui eu vou colocar a resposta que eu quero. Eu posso abrir uma aspa, por exemplo, e colocar assim: não cadastrado, por exemplo. Não cadastrado. Vai aparecer que o produto não é cadastrado. Fecho o meu parênteses, olha lá, e Enter. Pronto, olha lá, produto não cadastrado. Posso fazer a mesma coisa no preço, ó. Posso vir aqui e colocar erro, olha lá, erro. Se o meu valor aqui do PROC-V, ponto e vírgula lá no final, for um erro, eu posso deixar em branco. Aí no caso do em branco, vazio, a gente põe 2 aspas juntas, sem nada dentro, tá? Dou um Enter, olha lá, ele fica vazio. Se eu colocar o código que existe, olha lá, ele traz a informação. Se não existir, ele traz o não cadastrado para o produto e o outro fica em branco, porque nós usamos o cerro para corrigir essa falha, ok? Vou mudar aqui, 105, olha lá, tudo bem? Então essa é uma aplicação do PROC-V. Vamos ver um outro exemplo de utilização dela. Vou vir aqui na planilha 2. E aqui nessa planilha, nós vamos ter que fazer o quê? Eu tenho a mesma planilha anterior, onde eu tenho quantidade, preço, total. E aí agora eu tenho uma coluna de descontos, que eu vou dar desconto sobre o total da compra, sobre o item. Só que para dar esse desconto, eu tenho alguns critérios de desconto, né? Então, se o meu total for até R$10, eu não dou desconto nenhum. Se o total for até R$30, eu dou 1,5. Se o total for até R$50, 2%. E se o total for acima de R$50,
2,5%, ok? Eu poderia fazer essa fórmula aqui ao lado usando a função C. Inclusive eu deixei um exemplo dela aqui embaixo, né, ó, para vocês estarem, deixa eu só tirar essa borda, ó. Então para vocês estarem visualizando, ó, eu fiz um exemplo dela aqui, né, ó, da função C, que seria assim, igual C, o E4, se o meu total for menor ou igual a 10, então 0%. Se o meu total for menor ou igual a 30, 1,5%. Se o total for menor ou igual a 50, 2%. Se não, 2,5%. Então eu teria que fazer esse C. Olha o tamanho que ele está. Se eu tiver uma planilha que eu preciso fazer vários Cs, eu posso simplesmente simplificar esse cálculo usando a função do PROC-V. De que maneira? Eu crio uma tabela como essa que está aqui ao lado, ó, com as minhas hipóteses, né, que eu vou estar utilizando, e aí eu consigo estar utilizando a função PROC-V para ele procurar o valor dentro da minha tabela e retornar a informação que eu preciso, que nesse caso seria o desconto, né? Como é que eu vou fazer isso? Nesse caso aqui, eu vou fazer assim, né? Igual PROC-V, olha lá, função PROC-V, né? Valor procurado vai ser o meu total, então o meu total que eu vou procurar, ponto e vírgula, matriz tabela, eu quero procurar esse total aonde? Na minha tabela de descontos, que vai ser a referência onde eu vou pegar a informação. Então eu vou pegar aqui, ó, vou pegar a tabela toda, do I4 até o K8, né? Do I4 até o K8. Só que aí, como essa tabela eu não dei nome, como na anterior, eu poderia ter selecionado ali antes e dado um nome. Como eu não dei nome, eu tô com intervalo. O que eu vou ter que fazer? Vou ter que fixar esse intervalo. Então, assim que eu selecionei ali o intervalo todo, eu vou usar a tecla de atalho F4, vou pressionar o F4, olha lá, para ele travar todo o meu intervalo. Ele vai pôr os cifrões para fixar aquela base, porque eu vou usar ela para todos os cálculos, ok? Ponto e vírgula, número índice da coluna. O número índice da coluna é a coluna que tem a informação que eu preciso. Deixa eu puxar aqui para o lado, ó, a sintaxe. Então, ó, número índice da coluna. Eu quero que ele me traga o desconto, que está em que coluna da tabela, ó. Então, valores aqui, ó, 1, 2, 3. Então, está na coluna 3, o percentual que eu preciso. Então, eu vou pôr 3, tá? Porque eu quero que ele me traga a porcentagem. Então, detalhe. Nesse caso aqui, ele vai pegar o total, vai procurar na primeira coluna da tabela de descontos que eu selecionei. Encontrando, ele traz a porcentagem. Ponto e vírgula, tipo de correspondência. Nesse caso, eu não posso pedir o valor exato, porque eu não vou ter exatamente o valor que eu estou procurando. Então aqui eu vou ter que usar o aproximado. Então eu vou pôr verdadeiro, olha lá, e fechar o meu parênteses. O que vai acontecer? Ele vai pegar o 67, vai vir na primeira coluna aqui da tabela e vai procurar. 67, o primeiro é 0, então não é. Aí ele passa para a próxima linha. 67, não é. Próximo, 30, não é. Aí ele vai para a próxima, 50, 50 também não é. Como ele não tem mais nada depois, ou se ele tivesse algum valor maior, ele iria fazer o quê? Parar e pegar o anterior. Então, como não tem mais nada, ele volta e pega o valor anterior, que seria o 2,5, né? Então, ó, vou dar um Enter. Olha lá, e aí ele puxou o meu valor. Aí eu posso vir aqui, ó, né? Porque ele trouxe sem formato e colocar porcentagem, ó. Olha lá, 2,5% de desconto que nós vamos dar para esse valor aqui, para esse total. E se eu vier aqui, como eu travei já a minha tabela, eu posso vir aqui, puxar a fórmula, ó, e automaticamente ele busca, ó, os descontos para cada faixa de valores que eu tenho. Então, aqui é um exemplo para a gente usar a procura aproximada, né? Então, ó, o verdadeiro ele pega o aproximado para menos. Não encontrou aquele valor, então ele para e pega o aproximado para menos, ou seja, ele pega a informação da linha anterior, da que ele estava procurando, ok? Se ele não encontrar. Só que um detalhe, para ele fazer a procura do aproximado para menos, a nossa base aqui de desconto, os valores precisam estar em ordem crescente, tá? Do menor para o maior.
para ter uma busca eficiente e aí ele trazer essa informação para a gente, ok? Então essa é uma opção aí do aproximado para menos, né? Usando o verdadeiro. Posso vir aqui, ó, no meu valor final agora e calcular, que vai ser o quê? Igual o meu total menos os 2,5% desse total. Então eu vou fazer o quê? Menos o total, de novo, vezes 2,5. Lembrando, isso aqui, o total vezes 2,5, eu vou calcular o desconto. Depois que eu tiver calculado esse desconto, aí ele vai subtrair do valor ali que eu tenho para saber quanto que eu vou pagar, ok? Então, ó, enter, ó lá. Então eu vou pagar R$ 65,91. Aí eu puxo, ó, para os demais e aí eu calculo. Aqui 0%, eu vou pagar o mesmo valor, porque não teve desconto. 1,5% e assim sucessivamente para cada tabela, tudo bem? Então essa foi mais uma aplicação aí do nosso PROC-V, ok? Então, pessoal, espero que vocês estejam conseguindo aí acompanhar. Qualquer coisa, assistam o vídeo primeiro, ele todo, depois baixem a planilha, tentem aplicar e aí assiste ele novamente, vai pausando e vai executando aí as tarefas. Façam as anotações, né? E isso aí é questão de prática, né? Para vocês irem pegando aí o conteúdo, ok? Vamos aqui então agora na nossa planilha 3, né? Aonde eu vou estar utilizando aqui agora uma função na qual eu quero saber quanto que eu vou pagar de bônus para cada vendedor. Só que aí o bônus ele é dado de acordo com a categoria que o vendedor está classificado. Então se for categoria A, categoria C, B e assim por diante, até a categoria D. Então para cada categoria, ó, observe aqui na minha tabela embaixo que para cada categoria eu tenho um prêmio, né, um bônus que é pago, ou 250, 200, 150 e 100, de acordo com a categoria. Só que observe que agora a minha tabela, as informações pelas quais eu vou procurar, que vai ser a categoria, elas não estão mais na vertical, elas estão na horizontal. Então, como está na horizontal, na hora de eu fazer a minha busca, eu vou buscar utilizando o quê? A minha função PROC-H. Porque eu tenho que pegar a categoria e procurar ela na horizontal, pela primeira linha. Do mesmo jeito que o PROC-V procura na primeira coluna da tabela, o PROC-H procura na primeira linha, tá? Ele vai procurar na primeira linha da tabela. Então eu vou vir aqui, ó, igual PROC-H, abro parênteses, vou procurar o quê? Eu quero procurar essa categoria da Ana, ponto e vírgula, na matriz tabela. Onde que está essa matriz tabela? Aqui embaixo. Então eu vou selecionar ela inteira, ó, a matriz toda, ok? Poderia ter dado nome, selecionado essa matriz antes, vindo aqui na caixa de nome e dado um nome para ela. Como eu não dei nome, eu vou travar. Então, F4. Olha lá, trava a tabela, o intervalo. Então, para travar, a gente usa o F4. Ponto e vírgula. Número índice da coluna. A informação que eu quero está em que coluna da tabela? Como a tabela que eu selecionei foi essa, eu quero que ele me traga o bônus. O bônus, eles está onde? Ó? Linha 1, 2. Está na segunda linha da tabela. Cuidado para não confundir com a linha da planilha. Não é a linha da planilha. Se vocês colocarem o 18, vai dar errado. Porque a tabela não tem 18 linhas. Ela tem apenas 2. E eu quero que ele pegue a informação da segunda linha. Então, 2... ponto e vírgula, tipo de correspondência. Nesse caso, como é letras, são categorias, eu vou pegar o exato. Exato pode ser o falso, né? Falso para o exato ou 0. Fecha o parênteses e enter. Olha lá. Então a Ana vai receber R$250 de bônus, porque ela está na categoria A. Feito isso, eu posso puxar a fórmula, já que eu travei a tabela. E aí eu consigo determinar todas as informações para cada vendedor, ok? Então aqui eu usei a função do PROC-H. Não é muito comum a utilização dela, né? Quanto o PROC-V, mas a gente tem ela também. O nosso PROC-H ou HLOOKUP, se a função for em inglês. Tudo bem? Ok? Então, isso o PROC-V e o PROC-H. Lembrando, o PROC-V procura sempre na primeira coluna da tabela, na vertical. O PROC-H vai procurar sempre na primeira linha da tabela, na horizontal. Ok? E aí, quando eu tenho a necessidade, por exemplo, da informação que eu estou procurando não estar na primeira coluna.
A informação que eu estou procurando não está na primeira coluna, está na segunda. Eu quero que ele procure na segunda coluna e traga a informação da primeira. Neste caso, eu não vou conseguir fazer usando o PROC-V ou o PROC-H. Eu vou ter que usar a função de pesquisa, né? Índice e corresp. Tudo bem? Então a função índice e corresp é a que vai permitir a gente procurar em qualquer direção aí da nossa tabela, tá? Em qualquer local da tabela. Então, por exemplo, ó, eu tenho aqui a mesma tabela, eu só tá invertido, que primeiro vem o nome do produto e depois o código dele. E aí eu tenho que fazer a pesquisa, eu tenho que achar o nome do produto a partir do código. Se eu selecionar a tabela toda aqui para fazer a pesquisa pelo código, vai dar erro. Por quê? Lembra que o PROC-V, se eu usar ele aqui, ele vai procurar o código na primeira coluna da tabela. E na tabela eu não tenho o produto. Ah, eu posso selecionar para ele fazer a procura a partir da coluna B aqui? Pode. Só que se você mandar procurar a partir da coluna B, você não tem como mandar ele trazer o nome, porque o nome está fora da tabela. Então você não tem como trazer o nome correspondente, ok? Então aí é que vão entrar as funções de índice e corresp. Eu vou explicar aqui, vou falar sobre a função índice, a gente já vai aplicar ela daqui a pouco. E aí a função corresp, o que ela faz? A função índice, ou index em inglês, ela serve para trazer a informação da tabela. A gente diz os locais onde está e ela traz a informação. Então essa a gente vai usar quando tiver que trazer o nome do produto. Para fazer a procura, o índice, ele não procura. O índice ele só traz as informações da posição que você der para ele. Para fazer a procura, a gente usa a função corresp ou match em inglês, que seria de correspondência, né? A função de correspondência. Ou seja, eu quero saber qual é o local correspondente ao 1005. Então, por exemplo, dentro dessa minha tabela aqui, aonde que está o meu 1005? Né? Ah, o meu 1005, ó, eu selecionei essa coluna, ó. Então ela tem 16 linhas que eu selecionei. O 1005 está em qual? 1, 2, 3, 4, 5, 6. O 1005 está na sexta linha. Então, o 1005 corresponde à sexta linha da tabela que eu vou estar utilizando. Então, se eu vier aqui, ó, vou fazer aqui fora, igual corresp, ó lá, valor procurado. Eu vou procurar o código 1005. Então, ó, 1005, que é o valor procurado, semelhante ao PROC-V, ponto e vírgula. Matriz procurada, ele vai procurar onde? Nesse caso aqui da matriz procurada, eu não posso, no corresp, selecionar uma tabela inteira. Eu tenho que selecionar apenas uma coluna ou uma linha. Se eu selecionar a coluna, eu estou dizendo para o Excel que é para ele fazer a procura na vertical. Se eu selecionar a linha, ele vai fazer a procura na horizontal. Então, nesse caso, eu vou pedir para ele fazer a procura na vertical. Então, eu vou selecionar aqui, ó, desde o cabeçalho. Olha lá. Então, eu peguei desde o cabeçalho, ele vai procurar ali dentro daquela coluna, na vertical, a posição onde está o meu código 1005. Ponto e vírgula. Tipo de correspondência. Se eu quero que ele procure o aproximado para menos, o exato ou aproximado para mais. Nesse caso aqui do corresp, ele usa 1 para menos, 0 para exato, do mesmo jeito que o PROC-V, né? E aí o menos 1 para mais. Nesse caso eu vou procurar o código exato. Então eu vou pôr 0 e vou fechar. Quando eu der Enter, ele não vai trazer nada, porque o corresp, ele só procura a informação e diz em que posição ela está. Ele não traz os dados. Então eu vou dar um Enter, olha lá. Então ele está me dizendo que o meu código 1005 está na posição 6 da minha tabela. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá vendo? Ó, partindo do cabeçalho, que foi o que eu selecionei. Se eu trocar o código, colocar, por exemplo, 1002, olha lá. O 1002 está na posição 3, porque, ó, 1, 2, 3, ó, tá na terceira linha da minha tabela, tá? Da tabela, da coluna que eu selecionei, tudo bem? Então, ó, no caso do corresp, ele só traz a posição. Como agora eu quero que ele traga o nome, ou seja, eu quero que ele me traga o nome que está na linha 3. Então, qual é o nome correspondente da terceira linha? Seria o macarrão. Então, eu venho aqui no produto, ó, e aí agora é que entra a função índice.
Porque a função corresp, ela só acha a posição. A função índice, ela traz a informação daquela posição que eu tenho. Então eu vou fazer aqui, igual índice, né? Ou index em inglês. Ele pede matriz. A matriz é a tabela que eu vou usar. Então eu posso selecionar a tabela toda. Olha lá, tabela inteira. Se eu fosse copiar essa fórmula para outro local, eu teria que travar, né? Como a gente fez na anterior, usando o F4. Nesse caso aqui, como é só um item, eu não vou travar. Ponto e vírgula. Número índice da linha. Ele quer a informação de qual linha? Ah, da linha correspondente a esse código. Aí aqui dentro, para mim não ter que ficar digitando o número da linha, porque eu quero que ele mude quando eu trocar o código, é que entra o corresp. Eu vou aninhar o corresp. Então eu vou fazer aqui, corresp. Olha lá, eu vou fazer o corresp para quê? Para ele achar o número da linha para o índice. Então, valor procurado, o meu código, ponto e vírgula. Em que local? Nessa coluna do código da minha tabela. Olha lá. Então eu selecionei só a coluna. Aqui é onde tem a diferença do PROC-V, porque o PROC-V iria procurar sempre na primeira. Como eu estou usando o índice, eu estou dizendo onde é para ele procurar. Então ele pode procurar desde a primeira até a última coluna. Ponto e vírgula, eu quero que ele ache o valor exato, né, o código exato na coluna de código. Olha lá. Fechei o meu corresp. Lembrando, o corresp que eu estou fazendo aqui é para achar o número da linha do meu código, tá? Aí eu vou vir aqui, ó, ponto e vírgula, e aí ele pede o número da coluna. Quando ele achar o código, a posição correspondente do meu código, eu quero que ele traga o quê? O nome do produto, que está em que coluna da minha tabela, ó. No caso, na coluna 1. Então eu vou vir aqui e pôr o número 1, porque eu quero que ele me traga a informação da primeira coluna. Fechei, olha lá, parênteses, e Enter. Pronto, olha lá, 1002 é o meu macarrão, tudo bem? Se eu vier aqui e trocar, 1005, sabonete, porque aí ele trouxe a informação da sexta linha correspondente. Então vejam que ele está fazendo a alteração. O preço eu vou fazer da mesma maneira, igual, índice, né, porque eu quero que ele traga índice, matriz, seleciona a matriz toda, olha lá, matriz inteira, ponto e vírgula, número da linha, a linha é correspondente ao meu código, então eu posso por aqui, corresp, valor procurado, o código, ponto e vírgula, em que coluna que ele tem que procurar o código, então na coluna de código, ok, ponto e vírgula, tipo de correspondência, eu quero o código exato, então 0, fecho parênteses, ponto e vírgula, número da coluna, agora eu quero o quê? O preço está em que coluna? Então, ó, coluna do produto é a 1, 1, 2, 3, 4, eu quero a informação da quarta coluna. Então, observa que ele está procurando o código pela segunda coluna e trazendo a informação da quarta coluna, né, da minha tabela. Fechei e Enter. Pronto, olha lá, 1,96. Então, 1,96. Se eu trocar o código, 1010, olha lá, aí ele traz o produto, extrato de tomate, 4,59. 1004, olha lá, leite, 3,99. Ok? Então, vejam que ele fez aí a busca. Então, usando a função índice com corresp, a gente pode fazer a busca em qualquer direção, tudo bem? Em qualquer coluna. Agora eu vou mostrar aqui um outro exemplo usando o índice e o corresp, que é quando você precisa fazer uma procura na vertical e horizontal, ou seja, você vai fazer a procura por dois critérios. Aqui eu procurei apenas pelo código, as informações, mas posso ter a necessidade de procurar as informações por mais de um critério, né? Que aí é o que eu tenho aqui na planilha 5. Então esse vai ser o nosso último exemplo aqui de aplicação das funções índice e corresp, tudo bem? Então observe que aqui eu quero achar, ó, o faturamento da vendedora Laura para o primeiro trimestre. Então, se eu vier aqui, ó, eu tenho a Laura no primeiro trimestre. Então, ela faturou R$ 26.474,84, né? Então, R$ 26.474,84 foi o faturamento dela. Só que observe que eu quero procurar
na vertical, o vendedor, e na horizontal, o trimestre. Então eu vou ter que fazer a procura por dois locais. O PROC-V procura só na vertical, pela primeira coluna. O PROC-H vai procurar na horizontal, na primeira linha que eu selecionar. Só que aí eu não consigo misturar PROC-V com PROC-H. Isso não dá. Então eu vou fazer o que aqui? Eu vou fazer então a procura. Como eu tenho que procurar por duas informações, eu vou usar a função índice. Porque a função índice, eu digo para ele onde está o vendedor na linha e onde está o trimestre na coluna. E aí o índice traz a informação daquela posição de linha e coluna, como nós fizemos na anterior. Então aqui eu vou fazer o quê? Igual índice. Então minha função índice ou index, se for em inglês. A matriz, eu vou selecionar tudo a partir daqui, ó, do vendedor. Olha lá, selecionei tudo. Ponto e vírgula. Aí ele vai pedir número da linha. A informação que eu quero de linha é referente ao vendedor. Então eu tenho que procurar o vendedor para saber em que linha esse vendedor está. Então aqui é onde vai entrar o corresp, porque eu quero saber a linha, correspondente do vendedor. Então, ó, corresp, valor procurado. Primeiro, o vendedor, ponto e vírgula. Matriz procurada. Eu vou procurar aqui, ó, na coluna de vendedores, desde o cabeçalho, porque eu peguei ele na tabela, senão dá diferença no posicionamento de linhas. Ponto e vírgula, eu quero o vendedor exato. Fechei. Então aqui, ó, esse corresp, ele está determinando a linha do vendedor. Ponto e vírgula. Agora eu tenho que saber o número da coluna. Se a coluna fosse fixa, como o exemplo anterior da planilha 4 que nós fizemos, eu poderia já digitar direto. Só como aqui eu vou poder estar mudando o trimestre, então eu tenho que saber qual é o trimestre que eu quero. Então eu vou ter que fazer o quê? Um outro corresp. Né? Aqui, ó, vou fazer um outro corresp. Para ele procurar o quê? O meu trimestre. Olha lá, valor procurado é o trimestre. Ponto e vírgula. Matriz procurada. Onde que ele vai procurar? Aqui, ó, no meu cabeçalho. Aqui que vem a diferença, tá vendo? Ó, o primeiro corresp que eu coloquei ali na fórmula tá procurando na coluna, na vertical. Esse segundo tá procurando na horizontal. Então ele vai procurar esse trimestre aqui na horizontal. Ponto e vírgula, o exato. Fechei o corresp. Fechei o meu índice, ó. A fórmula fica um pouquinho grande, mas o índice ele vai pegar na minha matriz a posição correspondente do vendedor, que ele vai procurar na coluna, da linha da coluna correspondente que ele vai procurar aqui em cima, no cabeçalho. Dou um Enter. Olha lá. 26.474,84. Então a Laura, aqui ó, no primeiro trimestre. Então exatamente o valor. Se eu trocar aqui o vendedor, né? Colocar, por exemplo, Janete. Olha lá, e Enter, olha lá. Ele já pegou o valor da Janete para o primeiro trimestre. Se eu mudar por trimestre 2, olha lá. Segundo trimestre da Janete. Segundo trimestre da Janete, ó. Já foi melhor as vendas dela. Então vejam que aí eu consigo, então, nesse caso, tá gerando aí, né, essa minha busca, tanto na vertical quanto na horizontal. Então essa é uma vantagem de usar o índice e corresp. Tudo bem? Aí uma última dica para a gente finalizar. Eu posso utilizar essas funções com alguma outra? Eu posso utilizar, por exemplo, a função corresp com o PROC-V. De que maneira? Se a informação que eu vou procurar estiver na primeira coluna da tabela, eu não preciso usar o índice e 2 corresp. Eu posso usar um PROC-V, porque lembra que o PROC-V procura na primeira coluna, né? E aí eu retorno a informação das demais. Então eu posso fazer aqui igual PROC-V, valor procurado, eu vou procurar o vendedor, porque está na vertical na primeira coluna. Ponto e vírgula. Em que matriz tabela? Ah, nessa tabela inteira aqui, ó. Peguei a tabela toda. Ponto e vírgula. Número e índice da coluna que eu quero. Aí a coluna, no caso aqui da coluna agora, é a coluna referente ao trimestre. Então eu vou ter que procurar na horizontal. Aí aqui, para achar a coluna, é que eu vou usar o corresp, ó. Então eu vou pegar o corresp
desse trimestre, ponto e vírgula, nos meus cabeçalhos aqui da tabela, ó, na horizontal da primeira linha da tabela, ponto e vírgula 0, fechei. Aí ele vai fazer o quê? Então o Corresp, ele vai pegar o trimestre, procurar aqui na minha linha de cabeçalho, para dizer para ele, eu quero o valor, o faturamento de qual trimestre, né, daquele vendedor que ele encontrar. Ponto e vírgula, o falso, ou 0, que seria para ele achar o trimestre ali e a informação exata para o meu PROC-V. Feito isso, eu dou um Enter e pronto, olha lá, eu obtive a informação. Se eu trocar aqui, ó, Janete, né, ó, Janete, primeiro trimestre da Janete, segundo trimestre da Janete, olha lá, 135.896,70, ok? Pessoal, então fica aí essa aula, né? Ela foi um pouquinho mais extensa do que as aulas aí que a gente costuma postar no nosso canal, mas porque a gente quis mostrar aí de forma detalhada aí essas 4 funções de pesquisa e ainda assim o alinhamento entre elas, usando elas combinadas, né? Que foi a função PROC-V, PROC-H, índice e Corresp, ok? Pessoal, pratiquem, o vídeo está aí à disposição, nós temos, como eu comentei no início, nós temos outros vídeos no canal que possuem dicas de como usar o PROC-V, como usar essas funções de índice, Corresp, né? Essas partes de buscas, né? Que a gente tem. E aí, para praticar as funções de pesquisa. Tem o arquivo, vai ficar disponível aí na descrição para vocês fazerem o download. Espero que vocês tenham gostado. Sigam o nosso canal, se inscrevam, curtam o vídeo, deixem os comentários de vocês, deixem sugestões, né? Nos ajudem a continuar criando aí os conteúdos e trazendo novidades aí para vocês sempre. Como esse vídeo que foi aí uma solicitação de um dos nossos seguidores, né, com relação ao PROC-X, que é a função mais atualizada, que nós temos essa aula no canal, né? Mas ele pediu para mostrar as funções de índice e Corresp também, ok? Então, pessoal, muito obrigado, valeu e até a próxima!